Abra comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios, no seu capítulo de número 4, a partir do versículo de número 14. Provérbios, capítulo 4, versículo 14, que nos diz assim a palavra de Deus: Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem o mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido, não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amém? Podeis tomar assento, vocês que estão aqui de corpo presente. Eu louvo a Deus pela sua vida, você que está conectado conosco pela internet. Nós temos um tema que eu gostaria de compartilhar com os irmãos dentro desta passagem bíblica que nós acabamos de ler. E o tema é: você quer ser forte? Aprenda a caminhar sozinho. Talvez isso seja chocante para você. Pastor, mas é sempre bom a gente caminhar em grupos, a gente caminhar com várias pessoas. É sempre bom. Mas muitas vezes tem pessoas a seu lado que pode te levar por caminhos diferentes, por caminhos errantes. E às vezes quando se olha, parece que o caminho é bom e o caminho parece perfeito, mas a Bíblia diz que há caminhos que diante das pessoas parecem caminhos direitos, mas o fim deles são os caminhos da morte. Você quer ser forte? Então aprenda a caminhar sozinho. E até o final desta mensagem você vai entender que nós aqui, o nosso propósito não é fazer com que você se aparte dos teus amigos ou das pessoas. Não, aqui eu estou falando de caminhada espiritual. E a caminhada espiritual, não adianta eu encostar alguém, porque ninguém vai de carona para o céu. Você não vai de carona do seu irmão. Não, cada um tem que fazer a sua parte. A Bíblia diz, João profetizou isso, que o reino de Deus é tomado à força.
E ele diz, e desde agora emprega força para entrar nele. Você quer ser forte? Aprenda então, espiritualmente falando, andar sozinho. Andar sozinho. Tenha responsabilidade. Ora, a vida não é só de metas, mas de conquistas e linhas de chegada. É sobre quem você se torna nesta caminhada. Se você se tornar refém das pessoas, ou Maria vai com as outras, alguém vai para o abismo, você vai junto. Ah, não, eu vou caminhar com ele, porque é a maioria, mas nem sempre a maioria está corretamente. Os que crucificaram Jesus era a maioria. Só 12 estava lá defendendo, e um se perdeu, ficou 11. Mas a maioria gritava, crucifica-o, crucifica-o. Tem gente que diz, e até os políticos gostam de ouvir isso, que a voz do povo é a voz de Deus. Nananina não, a voz do povo é a voz do povo. A voz de Deus é diferente. Então, eu anotei aqui 5 itens que eu gostaria de compartilhar com vocês dentro desse tema. Você quer ser forte? Aprenda a andar sozinho. Não queira pegar carona de alguém, espiritualmente falando, é do pai, é da mãe, para você pegar uma ajudinha e ir para o céu. Não, aprenda a ter responsabilidade. Porque tem filho que para vir para a igreja, a mãe tem que passar roupa, tem que quase pôr comida na boca dele, e ele não aprende a andar sozinho, não sabe fazer nada. Ah, mas quem vai comigo? Meu irmão, aprenda a andar sozinho. Tenha responsabilidade perante o Senhor. Então, 5 itens. O primeiro, aprenda a caminhar sozinho. Olha o que diz a Bíblia, Hebreus capítulo 12, e os versos 12 e 13. Diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Olha, isso é uma atitude individual. E fazei veredas direita para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Isso aí é individual. É você que de repente tem alguma deficiência espiritual, depende das pessoas, depende do pai para ser crente, depende da mãe para ser crente. E como está escrito em Jeremias 18:4, que todas as almas, disse Deus, são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. Aí está escrito, e a alma que pecar, esta morrerá. A salvação é individual, por isso você não vai de carona com alguém para o céu, é individual. E aí está escrito em Hebreus capítulo de número 12 e o versículo de número 12, fazei veredas direitas, não é tortuosas, mas direita, para os vossos pés, para que o que está manquejando não se desvie inteiramente, antes seja sarado. O verso 12, né? O verso 12, versículo 12, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Está no individual também, o 12 e o 13. Quer ver o individualismo na caminhada? Judas, versículo de número 20. Só tem um capítulo, Judas, o verso de número 20. Está no individual. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos. É eu que tenho que me edificar em Cristo. É eu que tenho responsabilidade nesta caminhada de fé, que é uma caminhada que tem começo, meio e fim. Eu tenho que caminhar sozinho.
ainda que alguém ore por mim, ainda que alguém interceda por mim, ainda que alguém me dê um conselho, mas a caminhada é eu que tenho que fazer. Eu não sei se vocês conhecem o crente carrinho de mão. Lá no interior a gente chama crente carriola. Carrinho de mão é aquele carrinho que você pega assim, ele tem duas, né? Você pega, empurra ele e vai. Mas tem crente que é carrinho de mão sem rodas, Rose. Porque aí, o carrinho de mão com roda, você empurra, ele vai. Mas tem crente que nem no empurrão vai, porque é carrinho de mão sem roda. Você empurra assim, aquele ferro, não tem roda, entra no chão e não vai de jeito nenhum. Você não vê que tem pessoas que a gente luta espiritualmente com elas e você não consegue trazê-las para a igreja? Uma hora está crente, outra hora não está. Uma hora está na igreja, outra hora está no mundo. Parece o crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Não se firma. A Bíblia diz: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Edificando-vos a vós mesmos. Não é eu não tenho que edificar alguém. Você não tem que ficar preocupado você tem que ficar preocupado com a sua salvação. Porque de repente você fica preocupado com a vida alheia e depois você não se cuida, não se salva e você perde a salvação por causa das pessoas. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é esta: aprenda a caminhar sozinho. Não queira ir para o céu de carona do seu pai, da sua mãe. Mas um dia você quer. E eu acho que se Jesus vir, ele vai me levar, porque meu pai é crente, a minha mãe é crente, mas você não é crente. Pastor, mas filho de peixe, peixinho é? Filho de peixe, peixinho é. Mas filho de crente, se não se converter, não entra lá não. Então preste atenção. Isso aqui é muito forte. Aprenda a andar sozinho. A primeira coisa, ou caminhar sozinho, né? Aprenda a caminhar sozinho. Segundo item, aprenda a ser forte sozinho. Aprenda a ser forte sozinho. Por que aprenda a ser forte sozinho? Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo de número 3, e os versos 5 e 6. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Olha o que diz a Bíblia: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribe, não fique estribado no seu próprio entendimento. Verso 6 diz: reconheça-o em todos os teus caminhos. Nós estamos falando no seguinte item: aprenda a ser forte sozinho. Reconheça-o. Quando você reconhecer Deus em todos os teus caminhos, em todas as suas obras, como está escrito aí, reconheça-o em todos os teus caminhos, o que vai acontecer? Ele quem? Deus, endireitará as tuas veredas. Seus caminhos não serão sinuosos, tortuosos, torcidos, nananina não. Por quê? Porque você teme a Deus, e temer a Deus é o princípio de toda a sabedoria. O temor do Senhor é o espírito de toda sabedoria. Quer mostrar, quer provar que alguém é sábio? Vamos ver o tanto que essa pessoa teme ao Senhor. Aí será assim, uma pessoa sábia. Em Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 12, veja a partir do verso 1, rapidinho. Em verdade que não me convém gloriar,
quem estava falando? O apóstolo São Paulo. Mas eu passarei a contar as revelações do Senhor, bem rapidinho, bem rapidinho. E aí ele vem falando, verso 2, 3, vamos lá, bem rapidinho. Conheço um homem em Cristo, que quem é esse homem? Paulo, ele estava falando dele, que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo também, não sei, mas Deus o sabe, né? Ele vem falando dele, ó, Deus o sabe, verso 3. Sei que esse tal homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e viu coisas maravilhosas, inefáveis, coisas que não são lícitas ao homem se referir. Aí ele diz, ó, e assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ele vem falando, porque se eu quiser me gloriar, não serei nécio, porque direi a verdade, e nada se pode contra a verdade, senão pela verdade, claro. Mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim, mais do que me vê a mim. Ninguém deve cuidar de você mais daquilo que você vive. Você tem que se preocupar com você mesmo. Mas ele diz, ó, para que eu não exaltasse das excelentes revelações que Deus tinha dado para ele, ele diz, ó, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás que me esbofeteava, né, a fim de me não exaltar. Acerca do qual, o que Paulo diz? Por 3 vezes ele orou ao Senhor para que Deus desviasse dele. Qual foi a palavra? E disse-me, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ora, aprenda a ser forte sozinho. Paulo estava enfrentando dias difíceis. Um perseguidor de Satanás o esbofeteava. Tem muita gente que quer descobrir qual era o espinho na carne de Paulo. Claro que Paulo tinha problema nos olhos. Paulo era um homem um pouco enfermo, doente. Mas ele deixa claro aí que esse espinho na carne era um mensageiro de Satanás, que aonde Paulo estava, ele estava perseguindo e esbofeteando a Paulo. E ele diz, ó, eu orei acerca desse problema, eu orei 3 vezes ao Senhor, para que Deus livrasse de mim esse espinho na carne, para que Deus repreendesse essa pessoa, para que Deus, e é uma pessoa que falava mal de Paulo, expunha Paulo, inventava acerca de Paulo. Mas sabe qual foi a resposta? Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa em suas fraquezas. Paulo ouviu o não de Deus, raciocinou, pensou e diz, então já sei, quando eu penso que estou fraco, é aí que eu sou forte, porque o poder de Deus habita em mim. Aí ele diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando eu sou fraco, é aí que sou forte. Glória a Deus. Oh, meu irmão, aprenda a ser forte sozinho. Paulo foi desprezado pelos demais apóstolos. Ninguém queria andar com Paulo. Eles tinham os discípulos, os apóstolos. Quando ele foi lá para Jerusalém, não aceitaram Paulo. Ele andava sozinho, tinha Barnabé, mas depois houve uma desavença entre ele e Barnabé. Paulo ficou sozinho. Ele diz, eu estou só. Mas Deus era com ele. Então, aprenda a caminhar sozinho. Segundo item, aprenda a ser forte sozinho. Terceiro item, aprenda a se levantar sozinho. O senhor relatou aí, e eu disse, Deus está confirmando a palavra. Porque quando o filho pródigo reconheceu que havia pecado contra o pai, ele não culpabilizou ninguém pela situação. Ele lembrou
de quantos jornaleiros o seu pai tinha abundância de pão e ele estava morrendo de fome. O que ele fez? Tomou a responsabilidade para si. Ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Ele assumiu a responsabilidade. Ele diz: levantar-me-ei. Então aprenda a se levantar sozinho. Olha o que diz a Bíblia, Miqueias 2:10. Olha o que diz a Bíblia, é muito forte. Miqueias 2:10. Levantai-vos e andai-vos. Você pensa que alguém fica todo o tempo preocupado com você? Ah, não, meu irmão. Cada um tem os seus problemas. Então aprenda, você que está em casa ouvindo essa palavra: eu estou esperando aqui ver se alguém passa para jogar uma semente para mim, alguém passa para mandar uma palavra. A palavra Deus já está falando agora. Levanta e vem congregar. Levanta em nome de Jesus. O homem que saiu da casa do pai, o filho diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Não tinha ninguém para ajudar ele. Até o emprego que ele conseguiu foi cuidar de porcos. E foi negado até as bolotas que os porcos comiam. Ninguém lhe dava nada, ninguém me ajudou. Mas ele ficou lá na lama. Nananina não. Ele levantou e foi ao encontro do pai. Aleluia. Então, levantai-vos e andai-vos. Por quê? Porque não será aqui o vosso descanso. Você tem uma caminhada pela frente. E o sucesso, a vitória, o prêmio, a premiação não está no começo da caminhada e nem no meio, mas está no fim. Ninguém sobe no pódio se não chegar na reta final, se não chegar no fim. Ainda que arrastando, ainda ferido, mas tem que chegar até o fim. Então, aprenda a se levantar sozinho. Provérbios, você vai ver na leitura que nós lemos, estamos caminhando para o final, no capítulo de número 4. Isso aqui é muito forte, capítulo 4. Olha o que está escrito no versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras e as minhas razões, inclina os teus ouvidos. Verso 14 diz, verso 14 do capítulo 4: não entres na vereda dos ímpios, nem ande pelo caminho dos maus. É um conselho de Deus para você. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Olha aí, tem um adágio popular que diz: me diz com quem anda e eu te digo quem tu és. Cuidado, tem hora que é melhor você andar sozinho. A minha mãe dizia: filho, ande sozinho do que mal acompanhado. Eu não tenho muitos amigos, já disse aqui, porque muitas vezes na caminhada você acha que tem amigos e você acha que conhece as pessoas. Mas olha o conselho: não entre pela a vereda dos ímpios. Tem muitos ímpios, amigos que são, às vezes até na igreja. E nem ande pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-se dele e passas de largo. Pois não comem ou não dormem se não fizerem o mal, e foge deles o sono se não fizer tropeçar alguém. Você sabia que um crente desviado, um ímpio, ele pode fazer muitos outros se desviarem com ele? Pode começar a mexericar, a fofocar, a fazer fofoca. Aquela igreja lá, aquele pastor tal. E às vezes a pessoa é recém-chegada na igreja, às vezes a pessoa não conhece
o pastor, não conhece a esposa do pastor, não conhece a igreja, e a pessoa começa, sabe o que é mesmo? Já começa a achar que é aquilo, e a pessoa lá é porque ela não é uma pessoa firme com Jesus, não é uma pessoa que anda no caminho de Deus, não está ali para ser salva, e de repente começa a dar ouvido, a pessoa começa a dar ouvido, e de repente você se desvia do caminho. Por isso que está escrito que os ímpios, eles não dormem se não fizerem o mal, verso 16, e fogem deles o sono, se não fizer tropeçar alguém. Quantas pessoas aqui tira outros da igreja e os faz tropeçar? E aí as pessoas, coitada, roda para um lado, roda para outro e diz, poxa, por que eu fui dar ouvido às fofocas, os mexericos? Então, cuidado, irmão. Eu prefiro, muitas vezes, quantas vezes, teve uma época aqui que a gente tinha 12 pastores aqui, mas chamava para evangelizar, para pregar a palavra lá fora, ninguém queria ir. Você lembra disso, né, Rosa? Quando eu desci as cadeiras, tirei as cadeiras, pus aqui, foram embora, porque muitos queriam posição, cadeira aqui. Muitos queriam a cadeira, estava preso na cadeira, não era em Cristo. E quando você vê alguém sumindo aqui, cuidado para você não apontar o dedo, porque às vezes você não sabe o motivo que aquele pastor ou aquela missionária, você não sabe o motivo que aquela pessoa saiu. É porque nós aqui na Hope adotamos um costume de não falar mal das pessoas. Nós nunca vamos chegar na tua casa e falar aquela pessoa, ainda que a pessoa fez tantos males para nós. Mas eu aprendi a entregar tudo nas mãos de Deus. Mas quando alguém desaparecer, você pode ter certeza que alguma coisa aquela pessoa fez, e às vezes não é só aqui em cima não, às vezes até lá embaixo, às vezes até lá embaixo, sabe, o negócio é sério, irmão. Então, a melhor coisa que você faz é guardar essa palavra. Você quer ser forte, aprenda a andar sozinho. Ou seja, porque se o teu irmão desviar, você achar que cegamente que ele está certo, você vai se desviar junto. Se ele cair num abismo, você vai cair junto. Por isso que Jesus diz, se um cego guiar outro cego, o que vai acontecer? Ambos cairão no abismo, no buraco. Se um cego guiar outro cego, então não deixa ninguém te guiar não. Começa a falar nos seus ouvidos tal, você sem conhecer, sem saber a verdade, com palavras lisonjas, as pessoas vêm te influenciar, fazer você sair do seu lugar onde Deus te colocou, e você está sendo abençoado, Deus está te honrando, Deus está te agraciando, e de repente com palavras lisonjas faz você perder aquilo que Deus tem para você, e aí você fica como uma barata tonta, vai para um lado, de repente acontece a mesma coisa, aí você vai achar que é o lugar, não é por causa que você deu ouvido. Então preste atenção. Eu vou finalizar com o quarto item, ou quinto, né? O primeiro, aprenda a caminhar sozinho. Segundo, aprenda a ser forte sozinho. Terceiro, aprenda a se levantar sozinho. Qual é o quarto? Eu vou citar, aprenda a enfrentar as barreiras sozinho. Aprenda isso. Eu nem vou mostrar o texto, mas aprenda. Você está pensando que as pessoas vão ficar todo o tempo orando por você? Porque tem aqueles irmãos, né? Esses dias eu estava saindo da igreja, alguém, pastor, ore por mim lá, ore por mim, pastor. É o crente 6 horas. 6 horas por mim, irmão? Mas aí você convida, às vezes ele não está trabalhando, chama para a igreja e não quer vir. Não quer vir. 6 horas por mim? Claro que a gente tem a obrigação e vamos estar sempre orando por todos, mas tem gente que é sanguessuga. Você conhece sanguessuga? Quantos conhecem aqui, irmão? Gruda nas pessoas, começa a sugar o sangue, suga tudo, fica vermelhinha de sangue, sanguessuga. Ô meu irmão, então são pessoas que não aprendem a andar sozinho. Agora, pastor, como é que eu faço para me manter andando sozinho?
Seja um crente de oração para você ver. Se aplique a palavra, obedeça a palavra, viva a palavra, coma a palavra, mas come tudo a palavra para você ver. Sempre você vai ter força e vai vencer os reveses da vida. Qual é o quinto item? Quem aprende a caminhar sozinho nunca estará sozinho. Meu Deus, que é isso? Quem aprende a caminhar sozinho. O fato é que nunca essas pessoas vão estar sozinhas. Coloca no telão Gênesis capítulo 5, verso 24 para a gente terminar. O que diz? O que diz lá? E Enoque andou com Deus. Enoque estava sozinho, no meio da sua geração, só ele é destacado, um homem andando com Deus. Ele estava só, mas a Bíblia diz que quem aprende a caminhar sozinho, nunca estará sozinho. Com quem Enoque estava? Enoque andava com Deus, e não se viu mais. Por que não se viu mais? Porquanto Deus para si o tomou. Deus disse: ó Enoque, você está andando tão junto comigo que eu não te quero mais aí na terra. Eu quero você aqui em cima. Sobe para cá, Enoque. E a Bíblia diz que essa palavra se cumpriu. Enoque, ele foi trasladado para não ver a morte. Então eu finalizo com esse tema. Você quer ser forte? Coloca o tema, só para ficar bem gravado na memória, Caio. Você quer ser forte? Aprenda a caminhar sozinho. Pastor, isso não quer dizer que nós não podemos receber ajuda? Meu Deus, todas as ajudas são bem-vindas. Quer orar por mim? Ore. Mas se eu não orar e ficar só na sombra da oração dos outros, eu vou cair. Porque chega uma hora que alguém vai dizer: esse pastor é folgado, né? Ele só pede oração, mas ele não ora. Esse irmão é folgado, rapaz. Você vê a hora que ele vem na igreja, ele não ora, mas quer que o povo ore por ele. O povo vai desconfiar. Então, aprenda a caminhar sozinho. Você quer ser forte? Faça isso, Deus te ajudará. Amém? Glória a Deus.